Gente, nesse vídeo aqui eu quero propor uma reflexão aqui para vocês a respeito do tema da introversão e do transtorno de personalidade esquizoide. Tá? Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal há um tempo atrás abordando esses temas, da introversão, do transtorno esquizoide e da ansiedade social, tentando traçar algumas relações entre essas condições. Tudo bem? De forma que nesse vídeo aqui eu quero propor uma outra reflexão, mas me concentrando basicamente nas relações ou nas possíveis relações entre o transtorno de personalidade esquizoide e um padrão de comportamento que a gente costuma chamar de introversão ou introversão social. Tá? Por quê? A minha reflexão ela vai muito na direção da ideia do contínuo entre os comportamentos e entre as psicopatologias. Como assim? A gente sabe que a ansiedade social, por exemplo, ela é entendida pela maioria dos autores como sendo um contínuo de gravidade. De modo que eu tenho a própria ansiedade social no extremo do contínuo como sendo uma experiência comum, uma experiência normal aqui, entre aspas, do ser humano, diante de situações de exposição social. Tudo bem? De modo que todo mundo fica ansioso, fica nervoso ou fica tenso quando vai fazer uma apresentação em público. Vai dar uma palestra, ou vai dar uma aula, vai apresentar um seminário e assim por diante. Então eu estou falando aqui num nível de experiência comum, normal, em que qualquer pessoa tem. Tudo bem? Um pouco mais à frente desse contínuo, eu teria aquilo que a gente costuma chamar de timidez. Ou seja, seria um padrão ou um nível de ansiedade social um pouco mais intenso do que a experiência comum. Como assim? O tímido ele ficaria um pouco mais nervoso, um pouco mais ansioso em uma situação de apresentação em público. Ele teria um nível de preocupação com a avaliação negativa maior do que uma pessoa que não é tímida. Tá? Então seria um nível de ansiedade social mais intenso, com outros sintomas um pouquinho mais intensos do que a ansiedade social em si. Tudo bem? No outro extremo do contínuo, na outra ponta, eu teria o que a gente costuma chamar em psicopatologia de transtorno de ansiedade social ou de transtorno de personalidade evitativa, que são condições aí basicamente equivalentes. Tá? Seriam o mesmo transtorno, o que varia ali seria o nível de gravidade, sofrimento, prejuízo para o indivíduo. Tá? Então, assim, reparem que eu tenho um contínuo de experiência em que eu parto de uma experiência comum, que é a ansiedade social, até um nível de uma experiência psicopatológica, que é o transtorno de ansiedade social. Será que esse tipo de contínuo poderia ser aplicado no caso da introversão? Ou seja, será que eu teria um nível de introversão patológico? Agora, repara uma coisa. Tanto a timidez quanto a introversão não são consideradas psicopatologias. São considerados comportamentos naturais, comportamentos normais que fariam parte da personalidade da pessoa. Então, a gente costuma falar no senso comum que é o jeito da pessoa. Então, a pessoa ela tem um jeito mais introvertido, um jeito mais fechado, um jeito mais tímido, mais reservado e assim por diante. Uma série de adjetivos aí que vão rotular aquelas pessoas que são mais quietas, são mais caladas em situações sociais. Tudo bem? Então, é importante destacar isso, que introversão e timidez não são consideradas psicopatologias pela psiquiatria e pela psicologia clínica. Tá? Bom, mas a gente sabe,
que num nível patológico de timidez, como eu falei, a gente tem o transtorno de ansiedade social. E num nível patológico de introversão? Será que existe isso? Qual transtorno psicológico estaria associado a um nível patológico de introversão? E aí, eu dando uma pesquisada sobre o tema e fazendo algumas reflexões informais sobre a questão, eu cheguei à ideia de que uma introversão patológica ela pode ser associada ao transtorno de personalidade esquizoide. Né? Por quê? Gente, o sujeito introvertido é aquele sujeito que ele é voltado para si mesmo, ele é voltado para dentro, entre aspas aqui. Né? Ou seja, é aquela pessoa que é mais ligada a pensamentos, fantasias, experiências privadas. Numa situação social, é aquela pessoa que fala pouco, fica mais quieta, é reservada, né? Só fala quando é solicitada. Tudo bem? Essas seriam algumas características básicas de uma pessoa introvertida. Só um parêntese aqui, gente. O introvertido ele não tem um receio excessivo de avaliação negativa. Ou ele não se preocupa num nível patológico com a opinião dos outros, como no caso da fobia social. Tá? São situações diferentes. O introvertido, digamos que ele fica mais quieto, ele fica mais calado por uma escolha ou uma preferência pessoal. Seria, de fato, uma característica de personalidade. Tudo bem? Bom, nesse sentido, eu tenho algumas características do introvertido semelhantes ao do esquizoide. Por quê? O esquizoide é aquela pessoa que é extremamente fechada e reservada, seria aquela pessoa que vive só no seu mundo e não tem apreço, não tem prazer, não tem o mínimo de satisfação com as relações sociais. Né? É uma pessoa que, em geral, opta por atividades solitárias, é uma pessoa que gosta, aprecia estar sozinho e o contato social, em geral, é aversivo para o esquizoide. E aqui eu estou falando de uma condição psicopatológica, transtorno de personalidade esquizoide. Embora a introversão em si não seja uma característica patológica, ela combina muito com algumas características do transtorno de personalidade esquizoide. Tudo bem? Não que seja a mesma coisa, tá, gente? Eu estou pensando aqui a ideia, ou tentando traçar uma relação da introversão com o esquizoide nesse modelo que eu falei inicialmente aqui de um contínuo. Um contínuo de gravidade. Ou seja, eu estou pegando o modelo do contínuo da ansiedade social e tentando aplicar a um modelo, ou tentando formular um modelo de um contínuo da introversão. Como assim? Na ponta do contínuo, eu teria a própria introversão com uma característica de comportamento ou uma característica de personalidade normal ou comum da experiência humana. Né? Então, as pessoas variam em níveis de introversão e extroversão. Tudo bem? E na outra ponta do contínuo, na ponta extrema do contínuo, eu teria uma experiência de psicopatologia da introversão que seria, em tese, o transtorno de personalidade esquizoide. Tá? Porque o esquizoide, assim como o introvertido, ele é um indivíduo que ele se volta muito para dentro, para experiências privadas, internas, então pensamentos, fantasias, experiências sensoriais e coisas desse tipo. Tudo bem? Existe uma diferença aí que a gente poderia introduzir entre o esquizoide e o introvertido, que seria o esquizoide, ele não tem apreço nenhum pelas relações sociais ou pelo contato social. Enquanto que o introvertido, ele pode até apreciar sim, em geral ele até gosta dos contatos sociais, ele só precisa de um tempo sozinho para recarregar a sua bateria social, né? Que a gente costuma chamar assim, a gente costuma
utilizar essa expressão para os introvertidos, né? Eles têm pouca energia social, a bateria social deles é baixa, porém, a gente pode entender que do esquizoide também, né? Então, assim, pelos critérios diagnósticos do DSM-5, por exemplo, do esquizoide, a gente pode extrair algumas semelhanças desse transtorno com o padrão introvertido, né? Então, olha só, no DSM-5, o critério principal do transtorno esquizoide é o seguinte: um padrão difuso de distanciamento das relações sociais, que o introvertido também tem, tá? Em geral, o introvertido ele se coloca meio distante, meio desconectado das relações sociais, embora ele possa estar presente nas situações, mas ele fica meio alheio, ele fica meio afastado, meio distante, fica na dele em uma situação de conversação, por exemplo, assim como o esquizoide, tá? E aí aqui o DSM continua, né? E uma faixa restrita de expressão de emoções em contextos interpessoais que surgem no início da vida adulta e estão presentes em vários contextos, tá? Então, o esquizoide ele tem um certo embotamento afetivo, que a gente chama. Ele tem uma dificuldade em se expressar emocionalmente, falar sobre sentimentos, até identificar o que ele está sentindo, mas principalmente expressar isso para o outro. Tudo bem? E na experiência clínica e na experiência também da literatura, né, o que se constata na literatura é que, em geral, o introvertido ele também tem uma dificuldade de expressão emocional. Tanto de identificar aquilo que ele está sentindo, quanto de expressar para o outro aquilo que ele está sentindo emocionalmente. Tudo bem? Então, assim, o DSM ele coloca alguns outros critérios aqui do esquizoide, que alguns têm a ver com o padrão introvertido, outros nem tanto. Então, olha só. Não deseja nem desfruta de relações íntimas, inclusive ser parte de uma família. No caso do introvertido, ele pode até desejar ter relações íntimas e, em geral, ele deseja. É aquela diferençazinha que eu coloquei entre esses padrões. O introvertido ele consegue extrair prazer, ele consegue ter satisfação nos contatos sociais. O esquizoide não. O esquizoide ele não deseja ter relações de intimidade. Para ele isso é assustador e é extremamente aversivo. Então, geralmente, ele evita qualquer tipo de contato social. Mas é o isolamento extremo, é aquela ideia, de novo, aqui, né, gente, que eu estou colocando aqui, a ideia do contínuo. Tá? O esquizoide ele seria o introvertido patológico, digamos assim. Tá? Um outro critério diagnóstico aqui para o transtorno esquizoide. Quase sempre opta por atividades solitárias. O introvertido ele tende também a preferir atividades solitárias, ele tende a preferir ficar sozinho, pelo menos no sentido de recarregar as suas energias. Tá? Manifesta pouco ou nenhum interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Aqui a gente pode colocar uma diferençazinha também, porque não há comprovação, tanto na experiência clínica quanto na literatura, de que os introvertidos não têm interesse em ter experiências sexuais. Tudo bem? No caso do esquizoide, isso é muito comum. Porque assim, se eles não desejam, se eles não têm satisfação, não buscam relações íntimas, a relação sexual ela faz parte de uma relação de intimidade. Então, nesse ponto, o esquizoide ele não tem interesse também por ter experiências sexuais. Um outro critério aqui do esquizoide, né? Tem prazer em poucas atividades, por vezes em nenhuma. Tá? No caso do introvertido, a gente poderia colocar também aqui com uma certa diferença aqui desse critério. O introvertido ele não preencheria esse critério, uma vez que ele consegue extrair prazer de uma série de atividades, ainda que sejam atividades solitárias. Tá? Um outro critério aqui. Não tem amigos próximos ou confidentes que não sejam os familiares de primeiro grau. Aqui eu vejo uma semelhança no sentido de que tanto o esquizoide quanto o introvertido,
eles têm um círculo social, uma vida social extremamente restrita, né? Se vocês forem pegar algumas experiências de introvertido, alguns relatos de introvertido, em geral eles vão relatar que tem um amigo, 2 ou 3 amigos íntimos no máximo. Tá? O esquizoide provavelmente nem isso. Tá? No máximo, ele tem ali relações com parentes de primeiro grau ou familiares muito próximos, e mesmo assim de uma maneira muito sofrida, muito forçada, em que ele tem que manter alguns contatos sociais ali, até por uma questão de sobrevivência. Tudo bem? Um outro critério aqui do esquizoide, né? Mostra-se indiferente ao elogio ou à crítica de outros. Aqui eu vejo também uma semelhança entre o esquizoide e o introvertido, no sentido de que ambos não se importam muito com o que os outros pensam a seu respeito, tanto no sentido de elogios, quanto no sentido de críticas, né? Então, existe uma indiferença, que é a própria indiferença emocional do esquizoide, que não é tão encontrada assim no introvertido, mas ambos não se importam muito com a avaliação dos outros, o que é diferente, por exemplo, no caso da ansiedade social e da timidez, em que o ponto sensível é justamente a avaliação social das outras pessoas. Tá? E o último critério diagnóstico aqui, que esse aqui também me parece que é uma diferença aqui entre o esquizoide e o introvertido, mas talvez a gente tenha que pensar nesse modelo do contínuo, demonstra frieza emocional, distanciamento ou embotamento afetivo, como eu falei, né? O introvertido, em geral, ele não tem essa questão da frieza emocional, do distanciamento ou embotamento afetivo, pelo menos não num nível patológico, como seria o caso do esquizoide. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Esse vídeo aqui ele foi um vídeo, digamos assim, mais teórico, né? Onde eu quis propor aqui para vocês uma reflexão teórica acerca de algumas condições aí de comportamento e da psicopatologia. E eu ficaria muito satisfeito, né, e muito curioso para saber um feedback de vocês sobre esse vídeo aqui. O que vocês acham dessas comparações, dessas relações que eu tentei traçar aqui entre o transtorno de personalidade esquizoide e a introversão? Será que a gente pode pensar essas duas condições dentro do modelo de um contínuo? Né? Será que eu tenho, então, uma experiência comum, uma experiência normal de introversão, e no seu nível psicopatológico eu tenho o transtorno de personalidade esquizoide? Se vocês puderem deixar um comentário aqui para mim, quiserem propor também outros temas para a gente conversar aqui nos vídeos, vai ser bem interessante. Tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.